A grande cena. Você não está sozinho. Uma mensagem de Cryan, canalizada por Lee Carroll em 1º de fevereiro de 2012. Saudações, queridos. Eu sou Cryan, do Serviço Magnético. Novamente, nós discutimos com vocês que o magnetismo está mudando e não é de uma forma simples. Não é de uma maneira que sua ciência veja, mas de uma forma profunda que afeta o seu próprio DNA. É o fim do que vocês chamariam de a grande aventura. Esta canalização será cheia de informações que alguns de vocês ouviram antes e alguns não. Meu sócio esteve dando estas mensagens durante 22 anos, de modo que pudéssemos estar aqui juntos agora e falarmos sobre as possibilidades. Eu desejo lhes dar novamente a história da Terra e a história da humanidade, de uma maneira simples, que não seja complexa. Será algo que vocês poderão ver em uma forma encapsulada e assim terão uma melhor compreensão. Tudo isto começou há 13 bilhões de anos. Meu sócio lhes disse hoje que a caverna da criação existiu quando a Terra foi formada. É um evento quântico. A caverna da criação estava lá. Nós assistimos à formação da Terra e vimos os potenciais começarem a existir. E aqui, queridos, está a informação que vocês precisam saber. Vocês não ficaram à toa, apenas assistindo este planeta se desenvolver. Como eu digo isso a vocês? Vocês não acham estranho que toda a civilização humana tenha aparentemente acontecido no último momento da existência da Terra? Todos esses bilhões de anos, o desenvolvimento da vida na Terra, as muitas vezes que a vida começou e foi interrompida, e entretanto os humanos não estavam aqui. Vocês não acham estranho que o seu desenvolvimento fosse no último momento possível? Grandes mamíferos estiveram aqui há milhões de anos, mas vocês não estavam. Sua ciência não vê isto como estranho, pois eles não têm nada com que comparar. Em vez disso, eles olham para isto como um modo com que as coisas ocorreram. Chamamos a isto de sincronicidade planejada. A fim de que eu lhes dê esta informação corretamente, eu tenho que lhes dar mais uma vez a história da criação. Vocês não estavam apenas assistindo, então. Cada um de vocês estava participando em outro lugar. Este não é o primeiro planeta em que vocês estiveram, mas vocês sabiam disto, não é? No entanto, esta informação sobre outra existência não está em sua atual história akáshica, pois o akasha do DNA se baseia somente na Terra. Assim, qualquer lembrança é suposição e intuição e aquilo que vocês obteriam do eu superior, e não do seu DNA. Seu DNA é o DNA baseado na Terra, com uma mudança, e isto é onde nós encontramos novamente na história da criação. A visão geral. Agora, deixem-me levá-los de volta somente a 1 bilhão de anos. Vocês estão nesta galáxia, então, e nós os aconselhamos a não contemplar esta galáxia por algo de sua história. Cada galáxia tem seu próprio plano espiritual, e isso afeta a física de cada galáxia. É por isto que a ciência é capaz de ver diferentes tipos de física no universo, e eles não entendem por quê. Fiquem na sua galáxia para este exame. Neste ponto, se eu lhes dissesse que a consciência define a física, vocês poderiam não compreender. Assim, vamos deixar por isto mesmo. Deixem-me levá-los a um planeta que está passando pelo que vocês estão passando. Há 4 bilhões de anos, o seu estava simplesmente resfriando. A vida não tinha realmente começado
como vocês a conhecem. Oh, as sementes estavam lá, mas isto é tudo. A vida como vocês a conhecem realmente não tinha começado sob qualquer condição. Mas em outros locais na galáxia já havia grupos sofisticados, os humanoides, tipo humanos. Eles se pareciam com vocês, pois este é o plano. Isto foi há 4 bilhões de anos, quando a vida começou em seu planeta, muito diferente do que sua linha do tempo. Há 1 bilhão de anos, eles passaram por uma mudança e uma transformação, e eles tiveram o livre-arbítrio. E, eventualmente, eles passaram por uma metamorfose da consciência. Exponencialmente, pareciam que eles mudaram, e isto levou somente 1000 anos, para passarem da forma corpórea completa para uma forma iluminada. Apenas 1000 anos, e eles se tornaram, na maior parte, pensadores quânticos. A vida era divina e definida de forma separada e diferente para eles, pois eles tinham descoberto as partes quânticas da vida dentro deles. Tudo mudou. Eles não morreram e, de acordo com o plano, em um determinado ponto no tempo, em seus futuros, eles então iriam semear outro planeta com seu DNA evoluído. Quando este planeta estivesse pronto, eles semeariam o seu conhecimento de luz e escuridão e da intuição divina, e assim eles fizeram isto, em um planeta muito distante do seu. Era um planeta na constelação das 7 Irmãs, constelação que se tornou o que agora vocês conhecem como o lar dos Pleiadianos. Isto, então, foi o início da civilização pleiadiana. É assim que os Pleiadianos começaram, de outros que os semearam com o DNA da consciência. Milhões de anos mais tarde, vocês tiveram formas humanoides entrando em ascensão nas 7 Irmãs. Estou lhes dando a história da galáxia, não a história da vida. É a história da divindade, todos sendo afetados pelo centro e todos em um estado quântico emaranhado. Tudo isto foi com o livre-arbítrio. Sua história. Há várias centenas de milhares de anos, os humanos começaram a se formar no humano que vocês conhecem hoje. Isto é apenas o ontem. Não confundam isto com o desenvolvimento humano. Vocês tiveram isto acontecendo por um tempo muito longo. Mas o DNA que está dentro do seu corpo não é o DNA que se desenvolveu naturalmente no planeta. O seu está fora do sistema dos processos evolutivos baseados na Terra, e os cientistas estão começando a ver isto. O elo perdido do que eles falam não é humano. Assim, novamente, nós lhes dizemos que aqueles que vieram para ajudar a semeá-los há aproximadamente 100.000 a 200.000 anos da Terra foram os Pleiadianos, que tinham entrado em um estado de graduação e que tinham mudado a consciência. Eles tinham se tornado quânticos com o livre-arbítrio, e vocês tiveram parte do DNA deles em vocês. Nova informação para vocês. O processo de semeadura não foi um evento único. Isto é porque lhes demos estas grandes sessões de tempo onde os Pleiadianos trabalharam com vocês. Isto foi feito com o decorrer do tempo e em muitos lugares. Não foi tudo simultâneo. E isso foi por razões que permanecerão desconhecidas para vocês agora. Mas, mais tarde será explicado porque vocês encontrarão outros tipos humanos que estão agora extintos. Agora vocês têm apenas um tipo humano, e isto é contraintuitivo a todo o desenvolvimento mamífero no planeta. Isto foi um projeto e levou mais de 100.000 anos
para criar isto com a humanidade, como vocês sabem. É o seu preconceito humano que tem a história da criação do conhecimento da luz e da escuridão, sendo dada aos humanos um dia, em um jardim, envolvendo uma cobra falante e outra mitologia. A lógica espiritual deveria lhes dizer que estas histórias são simplesmente metáforas de uma verdade real, que na verdade foi uma grande mudança de consciência, mas no decorrer de um período maior de tempo e não instantaneamente. A mesma mitologia tem a Terra criada em 7 dias. Entretanto, isto somente representa uma verdade numerológica. 7 é o número da divindade, significando que havia um projeto divino na criação do planeta. É o momento de começar a usar a lógica espiritual nos ensinamentos que vocês têm sobre a história espiritual, pois as revelações serão maravilhosas e levarão a uma compreensão mais plena. Agora, o que realmente está em seu DNA é o código dos Pleiadianos, e é o daqueles antes deles e até aqueles antes deles. Vocês não podem se lembrar disto. O sistema é que o seu registro acástico é somente da Terra, mas a sua lembrança divina irá levá-los novamente ao início, onde sistema após sistema após sistema criou aquilo que vocês veem como a divindade na galáxia e no universo. Quem são eles? Eles são seus pais divinos. Eles são a semente da divindade em vocês e eles visitam aqui. Nem todos eles são pleiadianos, sabiam disso? Eles são de toda a galáxia. Percebam, eles também representam as sementes dos pleiadianos, e eles os mantêm seguros. Não seria de outra maneira, não é? Seguros do quê? Vocês poderiam perguntar. A bolha de segurança. Seu universo está repleto de vida. Somente alguns poucos planetas em milhões de anos têm o DNA criador em seus corpos corporais. Alguns foram semeados e nunca o criaram. Alguns estão mortos agora. Alguns estão avançando tecnicamente, mas não têm a centelha divina, sob qualquer condição. Assim, enquanto um planeta está decidindo, ele é mantido seguro de outra vida que poderia interferir. Vocês estão cercados por seres divinos que os mantêm seguro, e isto continuará enquanto este planeta, de apenas livre-arbítrio, o único no momento, tomar a sua decisão. Vocês estão virando a esquina da consciência e todos eles sabem disso, pois passaram por isto e se recordam. Ó queridos, a consciência é volátil. Vocês a viram mudar muito lentamente, mas ela está prestes a mudar mais rapidamente. Isto não levará gerações e gerações como no passado. Em vez disto, terão as mudanças em tempo real. Os humanos não esperarão para ter filhos para que cresçam e também tenham filhos. Mantê-los seguros é feito de forma quântica e a uma distância da 3D. Mas vocês têm que fazer a pergunta: com toda esta vida na galáxia e a idade que eles têm, potencial para a ciência avançada e as viagens, por que os ETs não aterrissam e se anunciam? Eles estão aqui há centenas de anos. A resposta é a prova do que dizemos. Eles somente veem e acompanham o tumulto marginal com a Terra. A mudança mais rápida da consciência. Vocês acham que a consciência passou rápido nos últimos 100 anos? Observem o que acontece com uma mudança de consciência.
A velha energia no planeta lutará até a morte. Muitos irão checar. Isto quer dizer que muitos morrerão e não poderão atravessar a ponte da consciência. Enquanto a Terra assume uma nova energia, a velha energia não parecerá apropriada. A natureza humana mudou intensamente nos últimos séculos. Vocês veem isto, não é? Quantos de vocês estão dizendo: bom, depois do almoço vamos sacrificar uma virgem para o vulcão? Vocês riem e dizem: bem, Cryon, isto é algo que eles fizeram nos tempos antigos. Não, não é. Em termos da linha do tempo de uma civilização, é uma coisa que vocês fizeram ontem. Mas vocês não estão fazendo isto hoje, estão? Assim, como veem isto? Qual é a sua percepção deste procedimento específico? Vocês diriam: isto é bárbaro, injusto, fora da integridade dos seres humanos e não é mais aceitável. Há quantos anos que uma civilização tecnicamente avançada em seu planeta se reunia para assistir e aplaudir os seres humanos serem devorados por animais ou lutarem até a morte? Avaliem o tempo e compreenderão que isto não foi há tanto tempo. Seus anfiteatros ainda estão de pé. Então, como se sentem em relação a isto? Haverá um momento em que, quando vocês observarem este planeta, e a guerra será exatamente como estes exemplos. A ideia de matar outro ser humano por qualquer razão parecerá bárbara e não apropriada para qualquer ser humano fazer. Muitos irão rir disso, desde que eles irão dizer: isto é ingênuo, Cryon, é da natureza humana e é um instinto de sobrevivência. É isto que irá mudar, queridos. Vocês estão prestes a experienciar um renascimento quântico do pensamento. Isto é difícil de explicar, mas os seres humanos estão perdendo algo que é intrínseco, algo que deveria estar lá e vocês nem mesmo estão cientes disso. Isto está desaparecendo, mas nem mesmo sabem disto, desde que nunca a tiveram. Nova herança intuitiva. Deixe-me enfatizar agora. Aqueles de vocês que sabem sobre o reino animal ficam espantados com algo chamado instinto animal. Um mamífero de pradaria desprenderá um bebê e este bezerro sairá consciente de sua mãe. Em poucas horas, ele estará correndo com um bando. Ele saberá instintivamente quem são seus inimigos, que plantas são venenosas e onde está a água. Ele até conhece a linguagem do bando. Não acham isso interessante? A criança humana tem instinto zero, exceto onde encontra leite imediato, e tem que aprender tudo do nada. Ela deve aprender como se alimentar, como segurar as coisas, onde está o perigo e a linguagem. Os seres humanos saem com nada e começam de novo, a cada momento. Vocês não sabem que isto é estranho, já que é tudo o que sempre tiveram? Vocês diriam que isto é por causa da complexidade do cérebro humano. Não, não é. É porque vocês não estavam preparados para que isto fosse diferente. E é isto que está mudando. Quero que imaginem algo comigo. Um bebê humano nasce e ele conhece tudo, a um nível de instinto. Ele está andando e conversando dentro de 2 horas. Ele tem a sabedoria e não tem que aprender tudo. Ele aprende a ler e a ver os idiomas após meses, porque ele tem o que vocês chamariam de instinto quântico humano. Este bebê tem algo que vocês nem mesmo reconhecem que deveria ter. Agora digam-me, se isto acontecesse, poderia ver o que poderia acontecer à raça humana? Um avanço exponencial na sabedoria. O que os pais aprenderam?
irão transmitir à criança no nascimento mais do que a herança akáshica ou química. Esta será a herança da sabedoria e do instinto, e nós nunca falamos sobre isso até agora, mas o faremos novamente em um evento quântico. A história da criação foi semeada pelos pleiadianos há mais de 100.000 anos, e isto é quem vocês são, pois eles passaram por isto. Eles têm os mesmos atributos de sua história que vocês. Vocês sabiam que as histórias da criação em seu planeta são todas semelhantes? Até as suas grandes religiões têm um evento espiritual ocorrendo em sua história, onde os seres humanos que se parecem com vocês receberam a sabedoria de Deus. Não são aqueles homens das cavernas, mas sim aqueles que se parecem com vocês, os seres humanos modernos. Em suas religiões, isto ocorreu em um jardim metafórico, que é a Terra, e os seres humanos foi dado o conhecimento da polaridade, luz e trevas. É isto que os pleiadianos fizeram em toda a Terra. Lemurianos. A energia lemuriana é o grupo semente que foi totalmente isolado. Vocês poderiam até dizer que é aonde os pleiadianos vieram primeiro, porque a Lemúria era uma ilha montanhosa, Havaí. Ela sobreviveu de uma forma mais pura do que as outras. Mesmo os grupos mais remotos tinham espaço para se espalhar, terra, e isto criou a variedade de pensamento. Mas a Lemúria foi a mesma por milhares de anos, tornando-se uma das civilizações mais duradouras na história e quase totalmente omitida pela ciência. Nós lhes demos a sua história antes. Portanto, os lemurianos carregam o Akasha mais antigo para uma velha alma e parte do sistema de semeadura espiritual foi que havia uma possibilidade para que somente novas almas viessem. Somente alguns dos sacerdotes lemurianos tiveram uma vida passada na Lemúria, e a maior parte foram mulheres. Quase todos os lemurianos eram novos no planeta. Este foi do processo principal de criação de almas na Terra, que somente agora está tendo resultados. Queridos, esta foi a sua 5ª vez para trabalhar no enigma da iluminação. Vocês tiveram outras 4 oportunidades em que não ultrapassaram este estágio. No entanto, este tem um potencial que sobreviverá. É 2012 e a energia dele coordena com o alinhamento galáctico. Este tempo fractal foi visto como um grande potencial e até as profecias dos antigos os viram passando por isto. Agora estão começando a fazer isto. Até há 50 anos este potencial não era sólido, pois a sua 5ª vez poderia ter sido a sua última, pois a velha energia é forte e a ideia dos seres humanos destruindo tudo era uma possibilidade real. Aqueles que leem isto sabem do que eu estou falando. Agora até isto mudou, se vocês perceberam. O futuro. Alguns perguntaram: bem, Cryon, como será o futuro? Que tipo de ciência nós teremos? Se tudo isto for verdade sobre a nossa evolução, o que podemos esperar? Eu quero voltar aos seus bisavós por um momento. Como explicariam a internet a eles, quando eles não tinham um conceito sobre o computador? Como vocês explicam um carro veloz a alguém que não inventou a roda? O que é um sistema de controle de pouso e decolagem usado para quando não há nenhum voo humano ainda? Eu não posso explicar o que está chegando, desde que vocês não tenham os conceitos do que irá acontecer entre agora e o futuro. Imaginem a informação que ocorre onde, se alguém a conhece, todos a conhecem. Podem imaginar o instinto quântico?
que é aprendido por um ser humano é aprendido instantaneamente por todos. Se puderem até começar a imaginar tal coisa, vocês têm a alusão ao que está chegando. Não muda a escolha, muda a sabedoria. Haverá um momento em que a física e a ciência se fundem com a consciência. É então que vocês compreenderão que o que o Criador lhes deu vem em um pacote perfeito. Não é em caixas, onde os seres humanos os separam e estudam em diferentes edifícios, mas um que une todas as coisas se relacionam e se encaixam lindamente em um quebra-cabeça de energia. Isto pode levar 1000 anos, como com aqueles que semearam os pleiadianos e aqueles que semearam aqueles antes deles. Falamos em termos estranhos aqui, usando os anos da Terra. Nós também não definimos quanto tempo levará para atravessar a ponte para a iluminação ou para atravessar a ponte para a existência quântica. Mas, em geral, as civilizações do passado levaram 1000 anos da Terra para ir da velha energia para a nova. Mas levou muitas vezes isto para ir para uma existência corpórea quântica. Não tentem imaginar isto, desde que o seu processo pode ser mais rápido ou lento. Nós só lhes demos esta informação para mostrar-lhes que é mais lento do que preferem, mas isto é o início. Vocês são as suas próprias sementes. A Terra os estava esperando. A caverna da criação, os cristais, tudo estava preparado para vocês. Os potenciais para cada vida lá estavam, pois a energia da sua alma estava próxima a eles. Mas não cometam erros. A energia de sua alma foi investida naqueles que semearam vocês e naqueles que os semearam. Eles são vocês. Isto é confuso na 3D, pois muitos deles os estão ainda assistindo. Mas desde que vocês têm parte do DNA quântico deles, parte de vocês está ainda com eles. Não tentem analisar isto. Vocês não estavam à toa assistindo a Terra sendo criada, queridos. Vocês estavam ocupados fazendo em outros planetas o que estão fazendo aqui. Não há recordação disto, somente instinto potencial. Aqueles que estão na sala e que ouvem a minha voz ou leem estas palavras passaram por isto antes. Assim, queridos, concluindo, eu lhes digo estas coisas. Vocês estão em um lugar perfeito. Vocês estão próximos aos outros que têm passado pelo que estiveram passando. É o momento de resolver os problemas triviais da humanidade, de caminhar de lugar a lugar com as dores e os sofrimentos do seu corpo. É o momento de resolver as incertezas da psicologia, angústia mental, pois essas coisas não lhes servirão. Vocês estão virando uma esquina, uma lenta para alguns, que um dia será encarado com a grande mudança da humanidade para esta terra. Este é o início disto. Deixem-me levá-los 100 a 200 anos à frente. Estaremos em uma sala juntos. Vocês parecerão diferentes. As coisas serão muito diferentes, mas vocês estarão aqui, porque é isto que fazem. Abre parênteses. Esta é uma descrição de Cryon de vocês, em sua próxima existência ou além. Fecha parênteses. Algumas vezes o ser humano pergunta: quantas existências me restam? Cryon sorri. Vocês deveriam perguntar: quantas existências na Terra me restam? Um sorriso maior ainda de Cryon. Quantas vezes vocês podem fazer isto, queridos? O objetivo do sistema é o de elevar a vibração da galáxia e ser envolvido por planetas que ascenderam e transmitiram a energia a outro. Em breve, vocês farão o mesmo para outros, e adivinhem, vocês farão isto novamente aí.
Agora a vida está começando em outro planeta, bem distante daqui. Outra caverna da criação está começando a ser formada. Está sendo preparada para vocês. Cryan ri. Vocês estão cansados? Querida família, vocês são eternos e há um sistema e ele é maravilhoso. Quando vocês não estão aqui, compreendem-no completamente e participam sem questionar. Vocês estão em um ponto de mudança. Saiam deste lugar e compreendam a intensidade desse tempo. Prestem atenção às mudanças no céu, pois elas foram previstas. O clima. Não temam a mudança diante de vocês. Vocês nunca estão sozinhos. E assim é. Cryan. Tradução: Regina Drummond.